até o sol é brasileiro. Ainda se acreditava que o mundo era plano e os oceanos um misterioso desafio que poucos ousavam enfrentar. Muitos temiam o ataque de gigantescos monstros marinhos. Outros tantos imaginavam que o mar terminaria em certo ponto, restando apenas um abismo infinito. Quando pela primeira vez se ouviu falar no Brasil, lendas medievais relatavam uma terra de esperança e fartura. O cartógrafo genovês Ângel Dalorto chegou a nos identificar como uma ilha misteriosa em meio ao mar tenebroso, próximo da costa sul da Irlanda. Muitos anos depois, quando Portugal se lançava ao mar, saindo do sistema feudal para a era das conquistas, cientistas como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei já desconfiavam que a Terra girava em torno do Sol. Mas para os navegadores europeus, o mundo ainda era como antigamente. Tanto que Américo Vespúcio, chegando à Baía de Todos os Santos, um ano após a descoberta de Cabral, enviava informações para os cartógrafos, que desenharam o Brasil como um grande continente na Rota das Índias. E assim foi por muito tempo. Então, já consolidada sua ocupação por portugueses e outros europeus, o Brasil surge finalmente nas cartas náuticas, em sua real localização. Um país da América do Sul, tropical, um país que já tinha nome, antes mesmo de ser descoberto. Naquele fim de tarde de abril, as gaivotas anunciavam a proximidade de terra firme. Avistou-se então um grande e alto monte, que foi chamado pelo capitão de Monte Pascoal. Mais ao sul surge terra plana, com muitas árvores, que recebeu o nome de Terra de Vera Cruz. Estava escuro e por isso os 1.500 homens comandados por Pedro Álvares Cabral aguardaram até o dia seguinte para testemunharem, no encontro do rio Caí com o mar, o primeiro contato entre os portugueses e o aborígene brasileiro. Eram homens e mulheres de pele avermelhada, que andavam nus, com arcos e flechas nas mãos. O encontro despertou surpresa entre as duas raças, mas os portugueses, saciada a curiosidade, se viram encantados com a terra descoberta. Imaginavam a extensão daquelas matas, tão coloridas por belas aves nativas. E assim, 2 dias depois da alegre visão do Monte Pascoal, desembarcavam na enseada de Coroa Vermelha, hoje entre as cidades de Porto Seguro e Cabralha. 47 dias após partir de Lisboa a mais poderosa frota, jamais reunida em uma expedição, o Frei Henrique rezava a missa de Páscoa na Nova Terra. Dias depois, em volta de uma cruz erguida pelos expedicionários, outra missa, acompanhada de perto pelos curiosos nativos, empolgados com a novidade. As caravelas de Cabral aportadas na terra de Vera Cruz traziam joias, tecidos, alfaias, ricos trabalhos em prata e muito ouro. Os tripulantes casados receberam 1 ano de salário adiantado antes de embarcar. Era uma expedição luxuosa, pronta para instalar um novo posto português na Índia. Depois de 10 dias na enseada de Coroa Vermelha, a armada de Cabral parte para seu destino, mas aqui deixou 4 homens. 2 foram recolhidos mais tarde por outra expedição. Em 1502, o Brasil foi arrendado a Fernando de Noronha. Então, chegaram expedicionários de várias nações. 8 anos depois, sobrevive a um naufrágio no mar do Rio Vermelho, Diogo Álvares Correia, encontrado na praia enrolado em algas. Foi chamado pelos nativos de Caramuru, uma moreia em Tupi-Guarani. Teve muitos filhos e uma esposa. A Índia é conhecida como Paraguaçu, que recebeu o nome de Catarina quando se casaram na França. Outra índia, Moema, teria se afogado por amor, nadando atrás da embarcação que levava o casal para a Europa. 4 décadas após, quando Tomé de Souza desembarcou na Baía de Todos os Santos para fundar Salvador, encontrou Caramuru com filhos e netos, acompanhado por cerca de 50 europeus. Nesse momento, o Brasil ganha, a partir da Bahia, um governo geral e, com ele, um destino promissor. Quando os europeus começaram a se instalar no Brasil, tribos tupinambás habitavam o recôncavo da Bahia. Embora falassem a mesma língua, eram inimigos dos tupiniquins que Cabral encontrou em Porto Seguro em 1500.
mas eram menos hostis que os tapuias, que foram viver no interior depois de expulsos do litoral. Os tupinambás de estatura média eram fortes, mas pouco aplicados à agricultura. Mais tarde, isso foi o pretexto para que os portugueses escravizassem africanos, que passaram a viver entre nós. Nos rituais solenes, os tupinambás se pintavam de negro azulado com genipapo ou de vermelho alaranjado com urucum, frutos da floresta tropical. Dos cocos e cajus silvestres faziam seus vinhos. Cultivavam milho, feijão e a mandioca, de onde extraíam o carimã para fazer beijus. Plantavam também o algodão para fabricar redes de dormir e as cordas que amarravam seus prisioneiros. Excelentes caçadores e hábeis construtores, os tupinambás deram uma grande contribuição na construção da cidade, sede do governo do Brasil. A cidade forte de Tomé de Souza, cercada com muros de pau a pique, e mais tarde, de taipa. A exemplo de outras nações indígenas americanas, como os astecas, os maias e os caraíbas, os tupinambás, primitivos habitantes da Bahia, sacrificavam e praticavam a antropofagia com seus inimigos. Os rituais envolviam toda a tribo. Os tupinambás não eram canibais porque desejavam carne, e sim por sentimentos guerreiros. Então, praticavam rituais onde compareciam como convidadas as tribos da vizinhança. Os prisioneiros amarrados com cordas, durante dias eram alimentados com muita caça. O responsável pelo sacrifício se recolhia após o ato para meditar e mais tarde recebia um novo nome. Um dia, 2 anos antes de Tomé de Souza aportar na Bahia, os índios de Itaparica praticaram este ritual com o donatário dessa capitania, Francisco Pereira Coutinho. Anos depois, os índios caetés do São Francisco fizeram o mesmo com o bispo Pedro Sardinha e sua comitiva. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol até